Pessoal, hoje é a nossa última aula, então, encerramento da disciplina. Eu falei que abriria a sala só para tirar dúvidas, no máximo para fazer um exercício. Achei que era importante, esse um exercício vai ajudar na resolução. No grupo eu pus só a resolução, né? Depois que eu vi direito a mensagem, na resolução das listas, de alguns exercícios das listas, tá? Mas antes de eu fazer esse um exercício, deixa eu falar, a partir desse slide aqui, ó, vocês estão recebendo semanalmente o conteúdo aí também em PDF, né? Que eu vou fazendo na hora da aula. Eu apresentei a fórmula de potenciação na forma trigonométrica, isso há 2 semanas atrás, tá? Fiz o exemplo A, pulei o B. Pulei esse exemplo B aqui. Por quê? Porque a gente estava com pouco tempo, poucas segundas-feiras. Então, eu quis terminar o conteúdo para dar mais autonomia, para vocês já terem aí todas as fórmulas apresentadas, toda a teoria, para que vocês saíssem tentando fazer a lista. E aí eu fui, na semana passada, encaixando com alguns exemplos. Então, se vocês quiserem ver o vídeo está fora de ordem. Por quê? Porque eu fui deixando algumas coisas, há 2 semanas atrás, de modo a terminar o conteúdo, e aí há 1 semana atrás eu voltei resolvendo. Então, esse vídeo vai estar no YouTube, vai ser o último. Esse conteúdo que eu vou comentar agora em forma de recado vai estar nos 2 últimos. Então, talvez você tenha que assistir os 2 para achar. Mas, em todo caso, eu vou comentar aqui. 2 semanas atrás, eu apresentei essa fórmula. Fiz o exemplo A, não fiz o B. O B foi feito na semana passada, tá? Esse aqui, mesma coisa. Foi feito na semana passada, porque ele era um pouco mais complicadinho, demandava um pouco mais de tempo, pensar um pouco mais, então ele foi feito na semana passada. E comentei qual a utilidade da forma trigonométrica. Às vezes você vai ter um pouco mais de trabalho, mas vai fazer menos conta mecânica. Então, você tem menos chance de errar no fim do exercício, tá? Então, a letra B e esse aqui, o exercício 8, que é elevado à oitava, que foi a forma trigonométrica, isso aqui é a justificativa dele, vai estar na semana passada, apesar de estar no conteúdo potenciação na forma trigonométrica. Meio que foi assim, teoria 2 semanas atrás, exercício na semana passada. Não foi separadinho, certinho, mas esse conteúdo está dividido em 2. Teoria 2 semanas atrás, exercício na semana passada. Esse aqui foi um extra também, um de números mais quebrados, que você pode escrever na forma trigonométrica, nós vamos fazer assim, tá? Que geralmente a gente fazia aqui 1 mais raiz de 3, 2 mais 2 raiz de 3. Por que a gente tinha que usar esses números zoados com raiz, né? Aqui eu quis colocar um número com vírgula, tô fazendo a calculadora que vocês veem que dá certo também, né? Pelo menos utilizando uma calculadora. Hoje eu vou fazer com números redondinhos. Parte imaginária é menos 4, parte real 3. Não sei se eu errei nos sinais, mas na hora que chegar... Errei assim, né? Se eu troquei o sinal... Ah, não, tô com ele aqui, ó. Parte real menos 4, parte imaginária mais 3. Vocês vão ver que 2 números assim, inteiros, bonitinhos, vai dar um ângulo zoado. Esse aqui, 2 números quebrados, deu um ângulo certinho. Deu 70, se eu não me engano, esse aqui, né? Pelo menos de maneira aproximada aí. E o 1 mais raiz de 3, o 2 mais 2 raiz de 3, o 4 mais 4 raiz de 3, eles dão 60 ou dão 30, depende, no caso da maneira como eu falei, vai dar sempre 60 aí, mas enfim, se fosse raiz de 3 mais 3i, daria 30, né? Enfim, 3 raiz de 3 mais 3i, perdão. Daria, vocês veriam que daria 30 e tal, e quer dizer... seriam aí exemplos com números zoados, daria um argumento com um ângulo redondo, tá? Então, esse foi um exercício extra, que aí tem aqui o caminho na calculadora. Mesma coisa a fórmula de raiz quadrada na forma trigonométrica. Isso eu não comentei a semana passada, mas essa aqui, ó, a primeira fórmula de Moivre, eu escrevi, estava ali, ó, que era a referente à potência na forma trigonométrica. Agora aguenta, né? Porque esqueci que tinha essas animações. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Aqui, ó, potenciação. Essa é a primeira fórmula de Moivre, perdão, que tem a ver com a potência na forma trigonométrica. A segunda, que já vai aparecer ali por conta das animações, né? A segunda que eu apresentei também há 2 semanas atrás é a segunda fórmula de Moivre, que é a de radiciação, tá? Então, segunda fórmula de Moivre. Então, o que eu quero com esses recados iniciais? Mostrar para vocês que há 2 semanas atrás, meio que eu falei a teoria com alguns exercícios, tanto de potenciação na forma trigonométrica, quanto essa aqui, ó, de radiciação na forma trigonométrica. Eu apresentei a fórmula e parei aqui. Tá, parei aqui. Aí eu voltei, fiz alguns exercícios que faltavam. Então vocês vão ver que a aula de 2 semanas atrás, em termos de exercício, está incompleta. Por quê? Porque eu fui apresentando teoria, fiz alguns exercícios, não todos, e parei aqui, apresentei essa fórmula. Foi na semana passada que eu terminei de fazer alguns exercícios, e aqui realmente eu falei
da utilidade da segunda fórmula de Moivre. Eu apresentei ela 2 semanas atrás e fiz um exemplo na semana passada. Como que eu calcularia as raízes complexas, né, as soluções complexas da operação raiz cúbica de -1. No conjunto R, você só tem um valor. Já no conjunto C será diferente. Mostrei na calculadora que ela trabalha no conjunto dos reais, isso eu mostrei durante a aula, depois eu acrescentei esse slide, por isso que a raiz cúbica, que eu até mostrei por quê nessa primeira linha, né? Eu estou mostrando aí com o dedo, que bobagem. Nessa primeira linha aqui, eu expliquei, né, por que seria, e na calculadora você realmente obtém esse resultado. Eu não vou voltar aqui, se vocês quiserem, vocês voltam lá no vídeo, que eu prometi que hoje eu falaria meia hora no máximo e deixaria a última meia hora, né, liberaria. E quem tivesse dúvida, poderia ficar e tirar as dúvidas. Então aí, a seguir, veremos que no conjunto dos complexos temos mais 2 possíveis respostas para essa operação, que a calculadora não me dá, porque ela trabalha no conjunto dos reais. E aí a gente desenvolveu, passamos o número -1, né, primeiro escrevemos ele na forma algébrica como um complexo, aí passamos ele para a forma trigonométrica, e aí aplicamos a fórmula, tá? A fórmula é aquele mesmo esquema, tira a raiz cúbica, você tira a raiz cúbica do módulo e divide o argumento por 3, já que é a raiz cúbica. Só que na segunda fórmula de Moivre tem essa chatice aqui do 2kπ, que eu fiz questão de marcar ele em vermelho. Mas é só você ir substituindo na fórmula, sendo que o k varia de 0 até um número antes da raiz que você está fazendo. Se você está fazendo raiz cúbica, é 0, 1 e 2. Se fosse raiz quarta, até comentei isso na aula passada, seria 0, 1, 2 e 3. Se fosse raiz sétima, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, são sempre o mesmo número de respostas que a raiz que você está tirando. Se está tirando a raiz sétima, vão ser 7 respostas, mas o 7 não entra. Esse k vai ser substituído pelos valores inteiros de 0 até 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? São 7 aí. Raízes do 0 ao 6 são 7 números que você vai pôr no lugar do k e achar. E aí eu fui fazendo isso, sempre tirando a raiz cúbica do módulo, como o módulo aí era 1, não mudava nada, e eu substituía no lugar do k 0. Então a R0 com K0 simplesmente zerava, né? Então ficava π sobre 3 e aqui, ó, eu errando, eu escrevendo bobagem. Aqui também ficaria π sobre 3, ó. Se eu escrevi errado, nem percebi isso, hein? Vai tá, ainda bem que eu estou dando essa aula, estou retomando. Nem percebi que eu tinha escrito errado. Gente, forma trigonométrica não vai ter dessa, tá? O ângulo, né? O argumento que estiver no seno é o mesmo que vai estar no cosseno. Então, aqui também seria π sobre 3. Ainda eu animei essa aula e não vi isso, hein? Olha como a gente passa despercebido algumas coisas, né? E ainda depois fiz o certo, ó. Cosseno de 60 meio, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O final tá certo, mas esse pedacinho estava errado. Porque o seno de π sobre 2 seria 1, e não raiz de 3 sobre 2. Foi um erro aí mais na hora de escrever. E aí na hora que eu pus a animação eu não vi. Olha só, ainda bem que eu voltei, tá? Aqui a mesma coisa, refazendo as operações, substituindo o k por 1. Em cima, ó, fica π mais 2π, tá vendo? Nos dois argumentos. Em ambos é sobre 3. Eu fiz realmente besteira naquele lá. E o mesmo argumento nos dois, ó. 3π sobre 3, corto 3 com 3, 3π sobre 3, corto 3 com 3. Achou? Realmente você achou o resultado lá nos reais. Você sempre vai achar, quando você fizer as raízes complexas, a raiz real vai estar lá no meio. Raiz cúbica de -1 dá exatamente -1. Aqui, substituindo o k por 2, então, como é 2kπ, fica π mais 4π, né? Olha como é que ficou a nossa fórmula inicial aí, ó. π mais 2kπ sobre 3. Então, 2kπ substituindo o k por 2 ficaria 4π. π mais 4π sobre 3. Resolvi aí, aqui eu não fiz nenhuma bobagem, realmente dá 5π sobre 3. Mostrei quem seria o seno e o cosseno dele, conforme os sinais. E achamos aí, ó, duas raízes reais e uma raiz, duas raízes imaginárias, inclusive uma sendo conjugado da outra, né? Lembra que conjugado troca o sinal só da parte imaginária, e ainda uma raiz real. E terminamos a aula aí. Então o recado que eu queria dar é esse. Meio que 2 semanas atrás foi a apresentação das fórmulas. Da primeira fórmula de Moivre, que é essa aqui da potência, e da segunda fórmula de Moivre, que é essa aqui da raiz, tá? Então, junto com a apresentação das fórmulas, eu fiz alguns exercícios, mas exercício mesmo foi na semana passada. Então, a ordem dos vídeos está diferente da ordem que está aqui, porque aqui eu apresentei teoria e já botei todos os exercícios embaixo dela. Aí, teoria dessa fórmula e já botei, na verdade, o único exercício que eu fiz embaixo dela. Então, cuidado na hora de estudar para fazer as listas, porque, assim,
Embora aqui esteja uma fórmula, teoria, portanto, teoria e o exercício dela. Aí outra fórmula e o outro exercício dela. No YouTube não vai estar assim. No YouTube vai estar fórmula, fórmula, e na semana seguinte eu voltei fazendo os exercícios. Mas para ficar mais organizado, para vocês estudarem, eu alterei a ordem aqui. Eu pus fórmula, exercícios dela, fórmula, exercício delas. Achei que, mesmo trocando a ordem, ficaria melhor, tá? Então, esse aí é o recado que eu queria dar, tá? Se você quiser ver teoria, veja a aula de 2 semanas atrás. Se você quiser ver resolução de exercícios, veja a aula da semana passada. Embora aí na apostila, né, na apostila, no PDF das aulas apareça de outra maneira. Fórmula 1, todos, a primeira fórmula é todos os exercícios dela. A segunda fórmula e todos os exercícios dela. Esse é o recado, tá? Segundo e último, não é nem recado agora. Vamos fazer um último exercício para a gente encerrar o ano, tá bom? Só a Maria Vitória está aí, mas não tem problema. Eu tenho aí mais ou menos uns 12 minutos para fazer esse exercício, porque eu falei que duraria só meia hora. A gente faz ele em 12 minutos. Aí o Maria Vitória e alguém que entrar também... Ah, ocultei os slides, fiz errado. Também está liberado, tá? Não tem erro nenhum aí. Vocês podem sair, ou quem quiser ficar para tirar dúvida, pode ficar. Vou deixar a sala aberta aí pelo menos até umas 10 para as 8, ou até 8 horas mesmo, né? Eu vou deixar aberto. E aí, se aparecer alguém, a gente já conversa, tá bom? Desocultar slides. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso último exercício. Vou até dar o título, inclusive, de último exercício, tá? Ficou essa barra aqui. Então, vamos lá. Último exercício. Espero que ajude aí vocês na lista, tá? Então, último exercício. Beleza? Então, a ideia é a seguinte, ideia simples. Escrever z igual menos 4 mais 3i na forma trigonométrica. Vou abreviar para a forma trig, tá? Até porque não vai caber aqui, só para a gente ganhar tempo e fazer aí rapidamente. Então, escrever menos 4 mais 3i na forma trig. Resolução. Gente, não vai escapar, tá? Para escrever na forma trig é sempre, na forma trigonométrica, sempre módulo e argumento. Então, vamos lá. Módulo, nem vou escrever módulo, a gente já sabe. Módulo é a² mais b², tirou a raiz. A é parte real, B é parte imaginária. A parte real tem um sinal de menos, então arrasta o sinal de menos, porque ele faz parte da parte real e vai ser elevado ao quadrado. Se a parte imaginária tivesse um sinal de menos, é a mesma coisa, tá? Parte imaginária não tem, você pode pôr só 3. Aqui, vou pôr o parênteses só para seguir uma coerência, né? 3 sem sinal seria o mais 3, tá? Mas o 4, como tem o sinal, você tem que arrastar o sinal e pôr ele dentro do parênteses antes de elevar ao quadrado, senão vai dar erro, tá bom? Menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, porque lembra? Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar é que copia o sinal da base. Então, 16, 3 ao quadrado, 9, né? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. 3 ao quadrado, simplesmente aí 9. Então, o módulo vai ser a raiz de 16 mais 9. 16 mais 9 dá 25. Então, o nosso módulo é raiz de 25, tá? Somente a raiz positiva de 25. Vou ter que fazer aqui na frente, porque a minha letra ficou grande. Então, o módulo é simplesmente 5. Olha só. Esse complexo, ele tem aí um módulo que é um número redondinho, tá? Assim como as partes reais e imaginárias são números redondos. Vou até fazer aqui, não precisaria, tá? Não precisaria, mas eu faço questão de fazer para demonstrar aí, ó. Se você fosse desenhar ele num plano cartesiano, lembra, eixo X eu vou representar a parte real, eixo Y eu vou representar a parte imaginária, já vimos isso, ó. Parte real é menos 4, então eu venho aqui e marco um ponto no menos 4. Parte imaginária é mais 3, então eu venho aqui no eixo imaginário e marco um ponto no mais 3. O complexo, a representação geométrica do complexo, ele estaria aqui, ó. Esse ponto, eu fiz ele grandão, exagerado mesmo de propósito, seria o afixo do número z. Ou seja, parte real menos 4 e parte imaginária mais 3. E se vocês pudessem aí calcular essa distância aqui, ó, essa distância do afixo dele até a origem, ficou da mesma cor aí, né? Ficou meio sem graça esse verde, quase da mesma cor não, né? Uma cor muito parecida com o amarelo. Daria exatamente 5, tá? Daria exatamente 5, porque tanto esse, desconsiderando os sinais aqui, pensando geometricamente, é um triângulo retângulo com o cateto 3, o outro cateto aqui é 4,
porque a distância do menos 4 até o 0 é 4, né? Então a hipotenusa é 5. Esse de cima, a mesma coisa, ó. Teria esse cateto de cima sendo uma distância aí 4, também do menos 4 até o 0. Essa altura também 3, seria o triângulo clássico aí 3, 4, 5, e o módulo é a distância. O afixo você tem que considerar o sinal para pôr ele no quadrante certo, tal, mas o módulo é simplesmente essa distância, por isso que o módulo sempre vai dar positivo em todo exercício que a gente fizer, tá? Então, mesmo tendo números redondos, como parte real, como parte imaginária, e aí eu já peguei um triângulo 3, 4, 5 para o módulo, né? Porque aquilo ali a gente já viu que é nada mais é do que um Pitágoras, né? A gente já dá ele nessa forma de raiz quadrada aí, para lembrar vocês que o módulo sempre vai dar positivo e tal, né? Mas, na verdade, é uma conta aí pitagórica, né? Ficou muito torto aquele quadrado. Deixa eu fazer mais bem feitinho aqui, ó. Então, o módulo aí vai ser simplesmente 5, né? Como a gente já tinha feito a conta, e a representação dele seria essa, tá? Beleza, o problema nosso nesse exercício, e em alguns que tem números redondos assim da lista, está no argumento. Para a gente calcular o argumento, a gente vai ter que usar a calculadora. Não vai ter jeito, tá? Porque, ó, quem que seria o cosseno θ? O cosseno do argumento é B sobre o módulo, é parte real. Desculpa, é A sobre o módulo, ou seja, é parte aí, eu vou apagar só o Bzinho, é a parte real, o cosseno é a parte real sobre o módulo, o seno é que é a parte imaginária sobre o módulo, me enganei aí. Então, ó, cosseno é a parte real sobre o módulo e o seno, né, vou até fazer separadinho aqui, o seno é que é a parte imaginária, ou seja, B sobre o módulo, tá? O A nosso aqui é menos 4, então eu estou procurando aí um ângulo que tenha cosseno menos 4 sobre 5, é menos 4 a parte real, o módulo é 5, como tem um sinal aí no denominador, eu posso pôr o sinal na fração inteira, tá? Como a parte imaginária, perdão, é positiva mesmo, vai se dar simplesmente 3 sobre 5, tá? Aí não tem o que fazer, pessoal, porque não são aí números que vão ter um ângulo notável. É simplesmente o ângulo aí de cosseno 4/5 e de seno 3/5. Tá, mas tem o sinal, né, André? Tudo bem. Você faz o seguinte, se fosse vocês, como é que eu faria esse exercício? A princípio, eu desconsideraria o sinal. Ou você nem precisa desconsiderar o sinal, para ficar mais fácil para você. Joga na calculadora os dois valores. Eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu só salvar, né, para não perder o que a gente já fez, para depois eu mandar para vocês. Joga na calculadora os dois valores com aquele jeito que eu já falei para vocês. Então, ó, o cosseno é menos 4/5, não é? Segue aquela operação que tá aqui, ó. Você vai apertar o Shift, apertar o que se quer, seno ou cosseno. Então, eu vou fazer a operação contrária do cosseno. Então, aperto o Shift, aperto o cosseno. O que aparece na minha tela para quem tem calculadora científica? Não vai aparecer aqui. Então, aperto Shift e aperto cosseno. Aparece cosseno a menos 1. Felizmente não vai aparecer. Eu coloco um slide na apresentação da aula. Cosseno a menos 1. E qual que é o valor do cosseno? Tá? Qual que é o valor do cosseno que apareceu aqui? O valor do cosseno que apareceu aqui é menos 4 sobre 5. Foi exatamente o que eu digitei. Cosseno a menos 1, menos 4 sobre 5. Isso vai me dar um ângulo. Então, espera um pouco, né? Porque aqui eu não vou fazer direto a junção. Eu vou ver na calculadora o que a calculadora tem a me dizer de um valor e de outro valor. Então, ó, na calculadora, então, vou fazer aqui em azul. Na calculadora, quando eu jogo o cosseno a menos 1, ou seja, quando eu aperto cosseno a menos 1, eu estou procurando que ângulo tem cosseno menos 4/5. E a calculadora me diz que é o θ. θ igual 143,13 graus. Tá bom? Da mesma forma também, se eu apertar o Shift, agora eu estou falando do seno, então eu aperto o seno, aparece seno a menos 1, e eu digito o valor do seno, que é 3/5. Fazendo essa operação, eu estou perguntando que ângulo tem seno 3/5. E segundo a calculadora, aqui eu vou tirar um ângulo de 36,87. Deu valores discrepantes, deu valores diferentes. Aí você vai ter que pensar numa questão do quadrante em que ele está. Olha esse quadrante aqui que ele está. É um ângulo obtuso aí, certo? Que vai ter. É um ângulo obtuso o argumento. Porque lembra que o argumento sai da parte positiva do x e bate no módulo, girando no sentido sempre anti-horário?
É um ângulo obtuso. Se ele tivesse se ele 36 e pouco, não pode ser. Então, é o 143. Está em dúvida ainda? Porque pode acontecer, né? Dependendo dos valores que você vai tirar, pode acontecer. Então, você faz o círculo trigonométrico e vê onde bate o 143. Aqui é o 135, aqui no meio, né? Então, o 143 vai ser um pouquinho mais para baixo. 143, realmente, ele tem, ó, cosseno negativo. Lembra que o cosseno sem sono deitado, perdão, com sono deitado, sem sono em pé, realmente ele vai ter, ó, cosseno negativo, batendo na parte negativa do cosseno, e seno positivo, igual a gente tirou. Uma outra maneira de você fazer é sempre fazer com ele positivo. Só que aí você vai ter que pensar nos parentes. Por exemplo, quem que é o cara que tem cosseno, faz shift, aperta cosseno, vai aparecer cosseno a menos 1 de 4/5. Apareceria o mesmo 36,87 se você desconsiderasse o sinal. Só que aí, beleza, você já sabe que é o 36,87 e os parentes do 36,87. Então, ó, vou pegar essa lousa emprestada rapidamente, ela vai acabar ficando aqui só com o ciclo, mas não tem problema. Ele é o 36,87. Na verdade, é 36,869, eu estou arredondando para 36,87. Beleza, você pode marcar aqui, ó, o 36,87 como sendo o parente do primeiro quadrante. O próximo é o que falta 36,87 para o 180. Então, você vai fazer 180 menos 36,87. Já vimos isso no começo do ano. O próximo é o que passou 36,87 do 180. Então, você vai fazer 180 mais 36,87. E o próximo é o que falta 36,87 para o 360, né? Então, você vai fazer 360 menos 36,87. Pela posição ter cosseno aí negativo e seno positivo é esse cara. E o 180 menos 36,87 vai dar exatamente, ó, o 143,13. Então, você sabe por esses valores que o seu θ é o 143,13, tá? É um número quebrado, é um número zoado, mas é o jeito nosso aí de fazer, tá? Então, seria esse cara aqui, portanto, θ é 143,13 graus, tá? Definimos aí o nosso argumento. Então, agora a gente pode escrever Z, porque agora a gente tem modo de argumento. Tá vendo como não adianta ter número redondo? A parte real era um número redondo, embora tivesse um sinal de menos, era um 4, era um número inteiro. A parte imaginária era um número 3. E o módulo ainda deu 5, mas mesmo assim os ângulos deram zoados. Os exemplos que eu faço é 1 mais raiz de 3, ou então raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1 seria 30, o argumento. 1 mais raiz de 3 seria 60, né? Não sei se eu falei errado no começo do vídeo, mas 2 raiz de 3 mais 2i seria 30. 2 mais 2 raiz de 3i seria 60, né? Então, quer dizer, esses números, o raiz de 3 ou raiz de 2... é muito importante para garantir que a gente vai tirar o 30, o 45 ou 60, tá? Aí, pode ter número redondinho, não adianta nada, ó. A gente vai escrever agora aqui Z na forma trigonométrica. Como que é a mesma forma trigonométrica? Ó, a formulinha dela, Z igual rho cos sem não, ó. Sim, eu gosto de falar rho cossim, para você lembrar que tem o i aqui no seno, tá? E aí põe o parênteses, porque o módulo multiplica aí. Meu parênteses ficou para fora da tela. Multiplica aí todo mundo, tá? Rho cosseno mais i seno. A gente já calculou o argumento, já calculou o rho, que era 5. O argumento foi mais chato, mas a gente achou o 143,13. Mais i, tá? Mais i, também seno 143,13. Então, tá vendo? Não adianta aí a gente ter números... Então, meio que ele acabou aqui, né? A gente ter números bonitinhos, porque isso aí vai gerar um complexo que não vai ter essas soluções aí tão bonitinhas, tá vendo? Ele vai ficar aí zoado, tá? Então, vamos chamar isso aqui, agora que eu vi aqui no meu resumo, que tem outra letra. Então, letra A, escrever gerando a forma trigonométrica. Escrevemos, beleza, vem aqui, ó, letra B. Calcular Z a quinta na forma trigonométrica também. Então, eu já fiz a forma trigonométrica, é só aplicar de novo aquela fórmula de Moave. Daria também para fazer a raiz quinta de Z,
mas aí daria um pouco mais de trabalho, né? Vamos fazer z à quinta. Bom, z à quinta, como é que é mesmo a aplicação da fórmula? O mesmo expoente que eu aplico no z, eu aplico no módulo, e o expoente que está no módulo é por quem eu vou é o número pelo qual eu vou multiplicar o argumento. Ó. Então, 5 vezes 143,13, certo? Aqui no cosseno, mais i seno de 5 vezes também 143,3. Depois que se obteve a forma trigonométrica, fazer uma operação de potência, usar a primeira fórmula de Moivre, é brincadeira, né? É só aplicar no módulo a mesma potência que está no Z, e no argumento eu multiplico pelo mesmo cara. Ó, caso não esteja claro, aqui tem um expoente 5, aqui tem um expoente 5. Aí eu vou multiplicar o argumento também pelo mesmo número 5, tá? Esse 5 não tem nada a ver com o módulo, é porque é z à quinta, tá? Você só vai elevar ele ao módulo. 5 à quinta vai dar um número feio para raio, tá? Mas em qualquer calculadora você faz isso, dá para fazer até na mão, com um pouquinho de paciência. Vai multiplicando por 5, primeiro 5 vezes 5, aí o que vai dar 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Aí 125 vezes 5, não sei quanto vai dar, mas o que der você multiplica por 5 de novo e vai dar 31,25, ou você joga na calculadora rapidão, tá? E aí esse ângulo, que é o argumento, também vai estar multiplicado por 5. Então, cosseno de 715, ops, esqueci o 1,13 mais i seno de 715. Eu pus a bolinha do grau no lugar errado, né? A bolinha do grau teria que estar aqui, né? Claro, porque o ângulo termina aí. Mas é isso, tá? Pessoal, acho que só a Maria Vitória tá aí. Tô falando pessoal porque eu imagino que todos vão assistir essa aula no YouTube, ou se o pessoal da turma não assistir, vai ficar lá no YouTube, então talvez algum dia alguém assista, ou eu mesmo passo para alunos de outro ano, enfim, né? Mas é isso. A forma trigonométrica aí dá para você fazer ela com números quebrados utilizando uma boa calculadora. Aqui já é coisa da semana passada, né? Então foi isso que a gente fez no último exercício. Mesmo que dê um seno e um cosseno que você não conhece, você pode jogar na calculadora sem sinal, sem nenhum sinal. Poderia jogar o cosseno de 4/5 positivos ou o seno de 3/5 positivo. De qualquer maneira, o seno de 3/5 com sinal positivo, ou o cosseno de mais 4/5 ou então o seno de mais 3/5. Dos dois jeitos vai dar o 36,87. Aí você sabe que a resposta é algum dos parentes dele. Seja o 180 menos ele, que é o do segundo quadrante, o 180 mais ele, que é o do terceiro quadrante, ou 360 menos ele, que é o do quarto aí e último quadrante, tá? Pelos sinais que a gente tem, se o seno e o cosseno... Aí você tem que pensar nos sinais. Se o seno e o cosseno fossem negativos, ele seria do terceiro. Se ele tivesse cosseno positivo e seno negativo, ele seria do quarto. Como ele tem seno positivo e cosseno negativo, ele é o do segundo quadrante aí. A gente viu ali, escrevemos ali, vimos que é um ângulo obtuso, mas que não passa, né, dos 180. Então, quer dizer, se passasse os 180 nem seria ângulo obtuso, seria arco, mas enfim. É um ângulo aí entre 90 e 180 pelo desenho, então o que faz sentido é ser o 143, ou seja, o 180 menos 36,87. A parte difícil é essa. A parte difícil é a trigonometria, jogar na calculadora, pegar o do primeiro quadrante e pensar aí nas 4 possibilidades. Então, a dica que eu dou é, na lista, pensem nas 4 possibilidades, porque o ano passado eu dei os mesmos exercícios, um monte de gente errou. Então aí, eu peguei com o meu veterano do ano passado a lista. Não copia não, você vai se lascar. Aqui tá a dica. Um monte de gente errou esses exercícios porque não pensou no sinal, jogou na calculadora e pegou direto o cara do primeiro quadrante. O primeiro quadrante só se fossem os dois positivos. Como eu tenho um cosseno negativo e um seno positivo, é segundo. Se tivesse os dois negativos, seria terceiro. Se tivesse o cosseno positivo e o seno negativo, quarto. Olha aqui pro desenho da bola, né? A gente tinha, então, cosseno menos e seno mais, era segundo quadrante, tá? Então, pode fazer com menor valor? Com valor positivo? Pode. Mas aí você lembra que o valor que a calculadora te deu teriam mais 3 possibilidades e você tem que avaliar esse sinal aí. Cuidado para não me jogar ângulo errado lá e perder nota à toa, tá? Fiz aí uma letra B extra, mas o importante dessa aula, eu considero importante a transformação aí de um ângulo que não é notável na forma trigonométrica. Achar esse ângulo tendo só o valor do seno e do cosseno dele, tá bom? Então é isso. Obrigado, Maria Vitória. Espero que o pessoal assista essa aula no YouTube. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Obrigado de estar aí presente. Se quiser tirar dúvida agora também, vou deixar a sala aberta até 9 horas. Se não, tá liberado. Valeu. Boa noite, André.